A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, eu sou Fernando Aquino. Você está comigo aqui para aquele que é o nosso quadro chamado aí Edificando a Luz da Bíblia. Nós estamos iniciando com este vídeo, né, mais um trimestre, a saber aí o quarto e último trimestre de 2022, onde nós estaremos estudando também aqui neste canal a lição da editora CPAD, onde nós falaremos aí sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, esse estudo está imperdível, né? Nós estaremos abordando aqui algumas temáticas voltadas elas todas para o conteúdo do livro do profeta Ezequiel, que, diga-se de passagem, é um livro importantíssimo, imprescindível para que tenhamos um entendimento, claro, não só no que tange a história, né, na Antiga Aliança ali, no Antigo Testamento, não só pela questão ligada ao cativeiro, nesse caso, o cativeiro babilônico, mas também questões que trazem para nós pontos escatológicos, desde a restauração da nação de Israel e também ali o que nós conhecemos como reino messiânico. Muitas informações escatológicas estão contidas nesse livro e vale a pena, tá, a gente parar para fazer uma análise plena a respeito dele, para entender aqui um pouco essas lições, para juntos aí aprendermos na palavra de Deus. Então, eu convido a estar conosco aqui também, tá? Tendo esse canal como mais uma ferramenta para te auxiliar, mais uma ferramenta para te ajudar. A você, professor, eu convido a estar conosco aqui, a você superintendente, aluno da EBD, e a você que, assim como nós, ama a palavra de Deus, né? Você que sempre que possível tira aquele tempinho para meditar, para estudar, para entender, para compreender um pouco mais. E, é claro, também está ligado ao ensino, você que ama também lecionar, poder passar e com isso, é claro, também repassar um pouco aí para as pessoas. Então, você está convidado a estar conosco aqui também nesse trimestre. Ok? Então, nós vamos estar vendo aqui, a princípio, né, estamos iniciando o trimestre, logo a lição será a lição de número 1, cujo título é Ezequiel, o atalaia de Deus. Meu Deus, está forte aí o mistério. Veremos que nosso texto áureo dessa lição está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, e diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Meu Deus, gente, a gente embora vai falar de Ezequiel aqui, mas eu acredito que se todos os que fazem uso da palavra no que tange pregação, todos os pregadores conhecessem, parassem para meditar sobre esse texto, nós não teríamos tantas pessoas aí se jactando, se exaltando nos púlpitos de igreja, em eventos fora o mundo aí, tá? Esse texto é maravilhoso, né? Por que a gente tem que se gloriar? Nada, porque nos é imposta aí essa obrigação que nós fazemos, é claro, com muito amor. E ai de nós se não fizermos. Continuando aqui, nós então vemos que a nossa verdade prática encontra-se, ou diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então a gente já passa a entender a questão do atalaia. O atalaia é aquele que, a princípio, avisa de uma coisa ruim que está por vir, como também aquele que anuncia algo de bom que está por chegar. É aquele que está diante do muro lá vendo o que está vindo, se bom ou ruim, ele é responsável por avisar. Isso a gente vai entender na verdade prática. Continuando, a nossa leitura bíblica em classe, queridos, está em Ezequiel 3, dos versos 16 ao verso de número 21, e também aí o verso 27. E a introdução nos irá dizer, leiamos: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas no livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro? A gente já começa fazendo essa pergunta, né? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Então a gente está começando aí e já vendo algumas coisas importantes que a gente pode estar trabalhando aí para você, professor, que é também o alvo aqui desse canal, também você, professor. Quero te ajudar, quero te auxiliar, quero trocar contigo aí experiências concernentes à EBD, né, o ensino da EBD. Já visto o fato de que eu gosto muito de dizer isso aqui, eu repito sempre que posso, sempre que necessário, que a minha história, a minha trajetória, tanto na área teológica, hoje eu sou um professor de seminário teológico, mas o meu início foi na EBD.
né? Eu era alguém que se candidatou, mesmo sem conhecimento, para ser um professor. Já visto o fato de que um convite foi lançado e alguns não quiseram fazê-lo. Eu aceitei o convite, me lancei como professor, com todas as barreiras e dificuldades ali, trancos e barrancos que você, professor, sabe que eu estou falando, que enfrenta também aí. E eu tomei um gosto assim tão grande que hoje eu tenho vivido de maneira quase que plena para a EBD. Prego a palavra, eu leciono em seminários, como o professor já disseram isso aqui anteriormente no vídeo, mas também não abro mão de lecionar na EBD e também de ser aluno, né? Nem sempre, eu não sou aquele que ministra as 13 lições, e eu gosto também de sentar para ouvir, para aprender, tá? Não há nada que a gente não possa aprender, eu gosto muito disso aqui. Então, para começar, a gente está aí. Voltando a Ezequiel, que é o nosso foco, o nosso ponto, vamos lá. A gente está vendo que essas 13 lições estão, todas elas, dentro do livro. Há uma pergunta feita da necessidade, por que a gente precisa estudar? Por quê? O que esse livro tem nos a dizer hoje? Por que um livro tão remoto, tão antigo? Mensagens que parecem ser desconexas quanto a visões que ele teve. O que isso quer dizer? Tá? Por que a gente tem que estudar isso hoje? A gente viu aqui, pelo lugar, por quê? Porque quando nós estudamos esse livro, nós somos levados, pelo estudo do mesmo, a refletir, né, sobre o poder soberano de Deus sobre nossas vidas, e é claro, das nações. E a gente está vivendo um tempo aí, né, tempo, pelo menos na nossa nação, de troca, eu não sei, de mudança, não, onde Deus vai revitalizar essa questão política, embora você cristão já saiba. Então, não estou aqui para fazer propaganda, não uso esse canal para isso, mas você cristão já sabe o que fazer quanto a esse segundo turno que está vindo aí. Eu acho que não tem dúvida para você cristão. Mas voltando aqui, que é o nosso foco, vamos lá. Entender que a gente para pensar e descobre a respeito aí deste conteúdo, logo deste material, do estudo de Ezequiel, a soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano não só sobre mim, que isso pertence ao povo dele, sobre você que está me assistindo aí, como também sobre todas as nações. Nada foge ao controle de Deus. A gente vai descobrir isso dentro desse livro. E a segunda coisa que a gente vai perceber também é interessante o seguinte: como é que nós nos relacionamos com Deus? É um livro que nos fala sobre a relação de Israel com Deus. Já viu o fato de que, enquanto Israel estiver presente ali, enquanto Israel estiver próximo, enquanto Israel estiver buscando a Deus, eu digo Israel no ponto geral, tá? Que havia aquela divisão, e é bom que você, professor, fique atento a isso, né? Havia esse processo, essa divisão, que nós temos que estar atentos. Já ali, já era redividido, norte e sul. Norte, as 10 tribos já haviam sido extintas, isso aconteceu em 722, tá? Com Sargão, rei da Síria, então ele leva cativo as tribos. Salmanaser ele cerca, mas Sargão é quem os leva. Então o ponto aqui é Reino do Sul, embora eu pronuncie Israel, você me ouvirá falar Israel, mas para estudos é bom de separar Israel, logo norte, Judá, sul, ok? Coisas que a gente às vezes vai esquecendo, mas é bom que a gente perceba isso. Então o ponto é isso aqui, fazer essa avaliação sobre esse relacionamento. Como é que Israel como um todo se relacionou com Deus, o que aconteceu com o norte por causa dos erros, logo também o que acontecer ao sul. Mas também Deus estaria restaurando o seu povo. E, por fim, como a gente já leu e agora vai falar, que essa lição ela vai trabalhar um ponto específico. Qual é o ponto dessa lição? Ezequiel, tido e chamado por Deus para ser um atalaia. Tá? Esse é o ponto. E como é que a gente se aplica nesse ponto? Atalaia ontem, logo atalaia hoje. O que é ser um atalaia? Então, vem comigo lá. Vamos aqui para a gente estudar e entender mais. Então, nós temos aí o primeiro tópico que diz sobre o livro de Ezequiel. Então, aqui, nós já passamos, professor, a partir daqui, a ter uma espécie de resumo, alguma coisa mais relacionada ao livro como um todo, embora a gente não vá entrar em muitos detalhes aqui. Até aconselho você, professor, por quê? Porque esses ditos detalhes que nós talvez entraríamos nesse primeiro tópico a respeito do livro, são detalhes que poderão e deverão, e é claro, irão ser vistos em lições posteriores, para que você não se torne repetitivo. Haja visto o fato que talvez você seja, não sei, aquele professor que só você leciona na EBD. Há igrejas que, às vezes, por escassez, né, falta de professor, acabam ficando com uma só pessoa lecionando as 13 lições. Imagine você, então, lecionando as 13 lições e ficar repetindo o conteúdo. Isso pode gerar um problema na mente, embora a repetição seja pedagógica, eu creio, entendo isso, mas até para repetir as coisas, sempre está atento. Então, talvez você ganhe tempo. Assuntos que você poderia, ou que você acha que deva entrar aqui e agora, talvez o bom seria aguardar chegar no capítulo lá, no assunto posterior. Então, aqui você faz um apanhado geral, sem entrar em muitos detalhes, a fim de que você ganhe tempo para abordar
para aplicar os temas que, a meu ver, são os mais importantes aqui para essa lição. Por quê? Porque o tópico primeiro não trabalha a visão do Atalaia. Tá? A gente percebe que a partir do tópico segundo, onde Ezequiel nos é apresentado como pessoa, a pessoa do profeta, e o tópico terceiro, onde aí a gente vai entrar de maneira mais plena no que é Atalaia, então você vai ganhar tempo, porque nós, professores de EBD, temos um problema, e o nosso problema, passamos muita dificuldade, logo temos muitos problemas para lecionar dentro da sala de aula, em loco. Mas um dos grandes problemas que nós temos é o relógio, é o tempo. Geralmente, quando nós damos tempo para que as pessoas possam participar, e faça isso, professor, é necessário. As pessoas precisam participar. A sua aula não pode, de maneira nenhuma, alguma, ser um monólogo, onde só você, professor, fala, onde só você tem vez, de repente algum aluno fala alguma coisa, aí talvez você, por não gostar do que o aluno fala alguma coisa aqui, vai gerar um embate, um problema, daqui a pouco a sala está vazia. Mas o ponto é que, talvez, pelo fato de se prender, eu estou me prendendo aqui, já são 11 minutos, mas mais para te auxiliar. Coisa essa, até para te alertar do que não fazer em sala de aula. Às vezes o fato de que eu lecionando essa lição em sala de aula, eu não farei isso, só para te ajudar. Mas o fato é entender o seguinte, que deixe para falar mais, para aplicar mais a respeito da vida do profeta, tópico 2, e por fim o assunto, tema, que é o Atalaia, essa aplicação na atualidade. Porque costuma, e eu acabei dizendo que ia falar e não falei, costuma muitas vezes a gente está tentando, a gente já chega no segundo para o terceiro tópico, a gente olha para o relógio, parece que só tem 10, 15 minutos, e a gente acaba tendo que ler o terceiro tópico às pressas e não explica nada. Não é bom, não é legal. Esta lição aqui é uma lição onde a sua ênfase, professor, deve estar tanto no segundo quanto no terceiro tópico. Conselho que eu te dou de amigo, de irmão em Cristo, de alguém que te ama em Cristo Jesus. Cuidado para não ficar preso no primeiro tópico, porque os assuntos do primeiro tópico serão revistos novamente ao longo da lição. Então, nem eu vou ficar falando demais do primeiro tópico aqui. Vamos nessa? O primeiro tópico está lá, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, dos capítulos 1 a 24, a segunda, dos capítulos 25 a 32, e a terceira e última, que seria do 33 ao 48. Convenhamos, professor, essas ditas divisões que a gente, às vezes, lê em comentários, livros e bíblias de estudo, nem sempre são as mesmas, tá? Isso pode variar de acordo com aquilo que o autor, ou logo com aquilo que, eu diria o autor nem do livro, nem Ezequiel, mas o autor do livro que você está lendo, o comentário que você está lendo, a bíblia de estudo que você está lendo. Talvez essa pessoa foque, enfatize um ponto, então ela cria essa divisão. Então isso aqui, eu quero dizer que essa divisão dada pela revista, dada pelo pastor Ezequiel Soares, o homem de Deus, não é unânime, tá? Existem outros comentários, então talvez você se depare com comentários que não tragam essa divisão. Mas eu lhe aconselharia, por ser uma EBD, a trabalhar com essa divisão, que é o que eu vou fazer também. Vamos lá? Então nós temos aqui a primeira parte, que nós acabamos de ver, que vai aonde? Os capítulos 1 a 24. A primeira parte. Então, em que consiste essa primeira parte? Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Então, o que nós temos a princípio? A primeira parte do livro ela tem uns pontos específicos para nós. Como um todo, ou seja, do 1 ao 24, aí é como um todo. Ela é entregue antes da destruição de Jerusalém, do templo. Porque no 24, a gente não vai estudar isso aqui, você vai perceber que é onde ocorre a morte da esposa do profeta, que representa a glória sendo tirada dos olhos dele, que logo representa a glória sendo tirada dos olhos de Ezequiel, de Israel, perdão, de Judá. E qual seria a glória de Judá? A glória dos olhos de Judá? O templo. Então aí você percebe, como um todo, ela se ocupa até esse processo. Então essa é a divisão que a gente tem inicialmente. E dentro dela, agora não só como um todo, mas fracionando, logo dividindo, logo entendendo esse processo, então como um todo, a destruição da cidade, a destruição do templo, que é a glória dos olhos de Judá, que fora representada na morte da esposa do profeta Ezequiel, que é a glória dos olhos do profeta, o amor da vida do profeta, e você tem também
esse ponto aí. Agora, fazendo uma divisão. Então, se o tema central, logo se o assunto dessa primeira divisão é esse, o que nós fazemos é entender que existem outros temas, logo outros assuntos inseridos ao longo desses 24 capítulos. E quais seriam eles? Então, nessa parte, ela vem para ser aquela que inaugura, então aí você tem o chamado do profeta, como Deus chamou o profeta. Isso que é interessante. O ministério dele, que a gente não vai falar aqui agora, porque faz parte do segundo tópico. Então, está inserido ali. Logo, o chamado do profeta está ali. Segundo, né? Quando ele recebeu a visão da glória de Deus, que nós não precisaremos também detalhar aqui agora, mas só para nós nos situarmos. Continuando. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. Então, outra coisa que acontece aqui. Acontece, como um todo, a destruição. Templo, logo Jerusalém, logo templo, ok? Até o 24. Mas no decorrer disso, primeiro Deus chama o profeta, essa é a ordem. Nesse chamado do profeta, Deus dá a ele uma visão de sua glória, ou seja, da glória de Deus ao profeta. Posta pois dessa visão, Deus, ou seja, terminando essa visão, Deus dá o ministério, entrega e ortoga ao profeta esse ministério. A partir daí, Deus passa a lhe dar a missão a qual o profeta estaria incumbido de falar, de fazer, de realizar. Dentro dessa missão dada ao profeta Ezequiel, nós vemos também que Deus o conduz, o leva para ver a situação em que se encontra a nação de Israel. Coisa essa também, professor, que você não tem, por agora, a obrigação de explicar. Já visto o fato de que outras lições falarão deste assunto. Eu estou só detalhando e faça o mesmo. Porque aí você vai conseguir granjear tempo para concluir a lição sem correria lá na frente. Que é algo cá entre nós. Muito chato, né? Fica ruim. Às vezes a gente pensa que aquela aula corrida, aquela aula parece que o professor não se preparou, não se organizou. Fica algo chato e ruim. Então, isso não vai acontecer contigo, eu creio. Então, o que é o processo aqui? Esse ponto. Aí, o discurso fala sobre o quê? Ameaças e juízo. Mas contra quem? Contra a prostituição e idolatria do povo. Está lá em Ezequiel 8. É interessante. Ali, o que você vai ter é nada mais do que o povo de Israel adorando a deuses estranhos no templo. Tammuz e outros deuses, voltado a esse processo aí ligado ao culto babilônico, adorado dentro do templo. Então, Deus leva Ezequiel para ver essa cena ruim. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, ou seja, durante o cerco, durante aquele período, muitos e muitos profetas, falsos profetas, estavam se levantando, entregando mensagens, tanto dentro lá da questão em Israel, ou seja, como também lá na Babilônia, até mesmo lá, algumas pessoas dizendo, não, vai acontecer isso, aquilo, outro, criando. Então, Ezequiel, ele passa a esses profetas, esses falsos profetas também, o recado de Deus, logo um juízo. Por fim, também aos reis, a gente vê essa sequência lá em Judá, os seus erros, e também para fechar os sacerdotes. Os sacerdotes também é advertido logo, chamado a atenção. Então aqui, professor, você conseguiu, embora eu tenha falado rápido, porque eu estou de olho no meu cronômetro aqui, ele já está dizendo que eu estou com 18 minutos de vídeo, não que eu tenha essa obrigação de correr, mas a gente sabe que tem que, na internet aqui hoje, na plataforma, a gente tem que ser o mais breve possível, tá? Coisa que nem sempre a gente consegue ser em loco em sala de aula. Mas o ponto é isso aqui. Se você conseguir trabalhar essa visão, já é só um resumo. Você só precisa resumir essa primeira parte. Primeiro, aconselho como um todo, não fracione de chamada do profeta, não. Como um todo. Aí você aponta lá para a destruição. Agora, você divide para explicar o porquê de toda essa destruição. Logo, você inicia com o chamado do profeta, a mensagem para ele, para quem é a mensagem, como estava o povo e o que culminou na destruição. E aí você vai chegar muito bem onde você quer. Nós temos aí, então, a segunda parte, ok? Que é aí o segundo subtópico também, coincidentemente. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. A segunda parte é uma parte que compete a você, professor, compete aí a você, explicar aos seus alunos que não está só presa, logo, atrelada à nação de Israel. Lendo o texto, muitas vezes somos levados a pensar, antes de chegar nessa parte aí, nessa chamada segunda parte,
que é uma questão somente entre Deus e sua nação, a saber, Israel. E quando eu falo Israel, mais eu repito, há que se fazer essa divisão pedagógica, Israel, norte, Judá, sul, às vezes sim, mas às vezes a gente já fala de uma forma geral e quem nos ouve compreende. O ponto é entender que a mensagem, logo os oráculos divinos, são estendidos, não só à nação de Deus, o povo de Deus, mas também as demais nações essas que cercavam esse povo. Quando o inimigo, logo Babilônia, atacou, muitas dessas nações, ou muitas delas, melhor dizendo, se uniram aos inimigos, facilitaram a entrada dos inimigos, parentes, nações com parentesco com Israel, não entraram para a guerra para ajudar, viraram as costas, zombaram. Então esses são os muitos motivos que Deus, ou pelo qual Deus também julgaria, logo traria juízo a essas nações. Já visto o fato que você vai perceber que volta e meia, né, quando falava essas nações, há textos como Rei de Tiro, a gente fica naquela questão ali e tal, sobre Satanás ou não. Eu lhe aconselho, embora alguém agora aí, ó, um aluno seu levanta o dedo, inclusive eu estou lendo aqui, professor, né? Vai que o aluno levanta o dedo na sala de aula e te pergunta assim, professor, eu tenho uma dúvida, fala aqui o Rei de Tiro, fala aqui, isso aqui é o Satanás, eu ouvi dizer que com toda a educação do mundo, meu querido irmão, querida irmã, ok, sim, há essa alusão, mas esse é um assunto que nós trataremos e posteriormente, tá? Cuidado, porque pode ser um gatilho, uma armadilha para você perder. Não que o aluno faça por mal, possa ser que haja dúvida, porque aquela pessoa, tem pessoas que são muito ansiosas, já querem, ou seja, começa uma aula de Ezequiel 1, já querendo saber o que vai acontecer lá no último capítulo do livro, lá na parte final, ou começa a primeira aula já falando do Vale do Osso Seco. Não. Existe uma divisão, professor, com toda a educação do mundo, explique aos seus alunos para que você não se perca, porque possa ser que o maior prejudicado seja você depois. Talvez você não consiga atingir o desempenho necessário para a sua aula por causa de um erro crasso, que é muitas vezes esse ponto aí. Então, fique atento quanto a isso. Vamos lá, então. Continuando aqui. O que para nós, o que compete a você, professor, falar aí? É que o juízo de Deus sobre essas nações, esse recado de Deus, os oráculos de Deus, entregues a Ezequiel para que essas nações pudessem ter conhecimento, a saber, primeiro Israel e depois as demais nações, serviriam para quê? Para mostrar o seguinte: Deus é soberano, criador, Deus é o todo-poderoso e não há quem possa escapar de suas mãos. Esse é o ponto. Então, essa segunda parte, ela exalta, ela ressalta a soberania. Então, explica aos seus alunos, olha aí, ó, Deus soberano, que não só lida, trata com seu povo, mas com todos quanto quiser tratar e lidar como quer, porque ele tem todo o poder para fazer. Terceira parte dessa divisão, fazemos aí. Começa com a notícia da queda de Jerusalém, tá? Embora aí você já não percebe. O que você percebe aí? Que não há uma cronologia exata. Mas eu já falei isso no 24, e a queda, como é que é isso? Agora tal, o processo. Mas aqui é a notícia chegando. Então fique atento quanto a isso. Começa com a notícia da queda. Aconteceu, pronto, caiu. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale do Ossos Secos, que, diga-se passagem, é a visão, uma das profecias mais conhecidas, citadas e até pregadas hoje em dia. São profecias espirituais de toda a casa de Israel. Então, gente, essa terceira parte, ela trata especificamente, como um todo, caso você queira, da queda em si, mas também da restauração. Ou seja, do início do cumprimento das promessas de Deus para com a nação de Israel. Jeremias profetizou, vaticinou isso lá. Jeremias disse que o cativeiro seria 70 anos, mas, é claro, haveria uma restauração. Isso que é importante. E essa restauração, logo, isso acontece, ela tem seu início nesses capítulos aqui. Então, o famoso Ezequiel 37, que eu não vou explicar aqui, só estou falando, trata inicialmente da restauração de Israel. Em aulas posteriores nós veremos isso, detalhe por detalhe. Né? Cada osso ao seu osso. Vamos ver isso aqui. Mas não agora, tá, professor? Então não pare para explicar essas coisas. Use de toda essa educação que você tem, abençoadíssima, para dizer aos alunos, tá, que você está tentando seguir uma sequência a fim de ajudá-los, auxiliá-los a entender, logo compreender melhor o livro. Continuando, vamos lá. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa.
O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda, repito, humanidade como resposta à primeira visão. Então, o que é o processo aqui, gente? Vamos lá. Entender o seguinte. Aí você segue a partir dos capítulos 38 e 39. O que acontece aí? Aí tem uma invasão, Gog, Magog, povos do norte. Mais uma coisa que alguém possa, lendo isso, perguntar. De repente, algum aluno que gosta, é afeto, apaixonado por escatologia, queira nessa parte tirar. Você está no primeiro tópico da lição, que nem começou direito ainda, para dizer a verdade. Possa ser que aí a sua lição acabe. Se você, professor, inventar de explicar Gog e Magog, aí, coisa que já vai acontecer lá na frente, aí sim é que eu estou para dizer que a sua lição vai acabar. Então, mais uma vez, questões escatológicas, questões futurísticas, tá? Restauração de templo, todos esses processos, só para dizer que vai acontecer. Mas o processo pelo qual irá acontecer não compete dizer essa aula. Pronto, fechamos com isso o nosso primeiro tópico. De maneira breve, rápida, branda, objetiva, é o que você deve fazer, e estender-se mais aí. A partir de agora, você começa a desacelerar um pouco a aula, e, é claro, olhando sempre o relógio. E aqui, professor, que os seus olhos devem estar, a partir desse tópico, direto, fitos no relógio, para que você não se perca aí. Sobre o profeta, a gente viu lá sobre o livro, bem resumidamente. Agora veremos sobre a pessoa, o profeta Ezequiel. Identidade desse profeta, vamos lá. Seu nome hebraico é Yeheskel, mais devagar, Yeheskel é Ezequiel, que no hebraico, que traduzido para o português, por assim dizer, ou trazendo o significado do nome, seria fortalecido por Deus. Ou há quem diga, Deus fortalece, ou até mesmo Deus estabelece. Isso é interessante. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Então, é bom que entendamos o fato de que existem outros livros que tratam esses acontecimentos, como a queda de Jerusalém, a restauração, esse processo, cativos na Babilônia, mas que não trazem o nome desse profeta. Ele não nos é apresentado lá. Ele é apresentado no seu livro, nesse ponto aqui, ok? E esses livros são Reis e Crônicas que não trazem isso. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. Então, de Ezequiel, pouco sabemos, mas o pouco que sabemos para nós é interessante, é necessário, é pertinente. E se quisermos saber mais sobre Ezequiel, leiamos o livro dele. Então, é nesse livro que você vai encontrar fontes, informações precisas, interessantes sobre a pessoa de Ezequiel. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Então, os fatos que nos trazem Ezequiel são para mostrar que ele também pertence à classe de exilados. Ele está na Babilônia e pertence agora à classe dos exilados, à classe dos que estão no exílio, ok? Isso é interessante. Ele viveu entre os exilados da Babilônia, ou exilados na Babilônia, e iniciou o seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, né? E o texto bíblico vai dizer lá, no 30º ano, Ezequiel 1:1. Não se sabe a data exata do fim de seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou, ou o seu ministério, né, ofício, durou cerca de 22 anos, é o que se diz. Então, para começar, quanto aos dados que temos de Ezequiel, temos o nome Ezequiel, que se analisarmos estudos voltados ao hebraico, veremos que é Yeheskel, que eu acabei de dizer, cuja tradução aí já viu, fortalecido, Deus estabelece, Deus fortalece a força, coisa desse tipo. Aí a gente percebeu aqui que não sabemos tanto sobre esse profeta, senão aquilo somente que nos é apresentado no livro que ele escreveu, ou pelo menos que a autoria é atribuída a ele. Os outros livros que narram esses fatos, logo dos acontecimentos, não trazem a princípio o nome desse profeta. Então aí que você vai dizer, professor, já tem interessante. E o que ele ilustra, o que ele narra, o que ele escreve, nada mais é do que conteúdo relacionado ao período do exílio. Então ele nos dá uma visão do exílio. Então não dá para ter outras visões no que tange historicidade, pontos em Ezequiel, senão aquelas que partem inicialmente do exílio, que ele viu no exílio. Então suas visões partem disso. Isso é interessante, tá? Então, ele foi um exilado, ele viveu entre esses exilados, ele foi levado cativo, a gente vai ver quando isso aconteceu, então não precisa explicar agora, porque depois a gente vai estar vendo isso aqui.
Então ficou lá. E o interessante é que Deus se apresenta inicialmente a ele quando ele, entendemos, completa 30 anos, porque o texto diz, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, estando eu, ele diz eu, embora não diga Ezequiel, mas diga eu, junto, primeira pessoa, junto aos cativos, à margem do rio Quebai. Então ele está junto aos cativos, ele dá a localização geográfica de onde ele está. Então ele não está na capital do império, ele não está próximo lá de Daniel. Isso é interessante para você, professor, um detalhe que você pode estar utilizando aí. E a pergunta é, esse 30º ano, parece que ele não explica bem, ele não nos detalha bem o que seria esse 30º ano. Muitos se têm perguntado, 30º ano de quê? Da saída do cativeiro não foi. O problema é que você, olhando para a Bíblia e à luz da Bíblia também, enxergando a história ao redor daquele período, você não encontra nada que justifique os 30 anos, senão a idade do profeta relacionada a ele. Não há outros acontecimentos históricos dentro de Israel que datam esse tal 30 anos que ele diz, esses tais 30 anos. Então, com isso, nós somos levados a pensar que esses 30 anos que ele está se referindo relacionado à sua idade. Então, ele diz 30 anos, no 30º ano, que você estava a ver lá no hebraico, né? Bishloshim Shana. Bishloshim Shana, ou seja, Bishloshim, 30º, Shana, no hebraico, ano. É o que Ezequiel cita. Então, com isso aí, você já pode ter um pouco sobre a identidade do profeta. Continuando aqui, vamos lá. Procedência, de onde o profeta vem. Isso é interessante. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Olha aí, Ezequiel é de Jerusalém, capital de Judá, e era sacerdote. Por quê? Porque sacerdócio é algo hierárquico. Isso que é interessante. Estava atrelado a uma questão hierárquica e também ligado a uma questão familiar. Isso que é interessante. Então, era hereditário hierárquico. Filho de sacerdote, era sacerdote também. E nesse caso aqui, como é que nós sabemos que Ezequiel era um sacerdote? Porque ele era filho de um sacerdote, cujo nome, no português, pronunciamos Buzi, né? Está lá, Ben Buzi, Ben, filho, Buzi, o pai dele, no hebraico, Ben Buzi, filho de Buzi. Olha que coisa interessante. Sendo ele filho de um sacerdote, por que não um sacerdote? Embora Ezequiel não tenha exercido o seu sacerdócio, porque havia regras para exercer o sacerdócio. Primeira regra era estar em Jerusalém. O sacerdócio era exercido no templo. Ezequiel foi levado para fora, Babilônia. Então, como é que ele vai ser um sacerdote se ele não está próximo ao templo? Todo o serviço sacerdotal era executado dentro do templo. E se não tem templo, logo, se ele não está próximo ao templo, porque ele foi levado cativo, então ele não pode ser sacerdote. Isso que é interessante. Vamos lá, o primeiro passo é esse, a gente vai ver algumas coisas mais aqui. Ele foi, pelo menos não pode ser sacerdote, oficialmente falando, praticamente falando. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C. Você vai perceber, professor, lendo aqui o meu slide, olhando para esse vídeo, que eu coloquei aí primeira leva em cap lux, ou seja, caixa alta. Por quê? Porque ocorreu um erro aí na revista. Você vai perceber que a revista traz primeira leva. E é claro que eu não estou aqui para acusar a revista, dizer que a revista errou, tripudiar sobre erro. Não, a gente está aqui, glória a Deus, isso acontece em qualquer lugar. Erro de grafia, alguma coisa na impressão, digitação, isso acontece. Só para te alertar, professor, para o fato de que isso aí não está correto, tá? Ok? É lógico que quem fez sabia que não, o Ezequiel Soares, pastor, um homem exímio, hermeneuta, exegeta, um homem com conhecimento muito grande, tá? Não preciso aqui exaltá-lo. Todo mundo já o conhece aí, que estuda a CPAD, muitos anos com material para lá de abençoado. O ponto é que aconteceu um erro aqui. O erro foi que, pela revista, dá a entender que Ezequiel foi levado na primeira leva, quando não aconteceu. A revista fala que a primeira leva não se deu em 597 a.C., ela se deu em 605. A segunda leva é que se deu em 597, cujo Ezequiel é levado. E a terceira e última leva aconteceu em 586. Resumidamente, falando mais pausadamente, para te ajudar, professor, para que você explique e aplique aos alunos aí. Primeira leva, 605 a.C. Quem foi levado? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E não pense só que foi esses 4 jovens, porque tem gente que prega e ensina só porque entre os hebreus era comum você destacar. Se você ia falar de uma pessoa que se destacou, você então falava só dessas pessoas, mas não quer dizer que foi só esses 4 jovens levados.
Tem gente que acha que para a Babilônia só foram os 4. Foram muitos jovens sábios, entendidos, inteligentes. Então, Ananias, Misael e Azarias e Daniel foram levados. Então, Ananias, Misael e Azarias, possa ser, professor, olha aí um detalhe, que você diga aí na sua aula. Ananias, Misael e Azarias. Alguém fala, quem são esses? Por quê? Porque está tão familiarizado com Sadraque, Mesaque e Abednego que acabou esquecendo. Aí alguém vai dizer, isso aí, professor, está certo. Não é Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nome de demônio. Talvez, se você parar para ficar explicando esses detalhes aí, você vai perder um tempão também, tá? Então, cuidado para não se atrelar, para que a aula não fuja para o outro lado aí. A aula pode ir para descambar para o outro lado. Nomes, dados, não sei o que, nomes. Daqui a pouco vão até sobre o nome que dá para criança. Não. Ok? Então, só estou te alertando para isso aí. Cuidado para você não perder sua aula, né? Explicando o Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes de demônios, príncipe e tal, Daniel, Belsazar, príncipe de Bel. E, cuidado. Ok? Atento. Fechando aqui esse ponto. Então, resumindo, vamos lá. Primeira leva, falando quase que eu me perco. Primeira leva, 605. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, uma grande gama de jovens e uma parte do tesouro do templo saqueado. Ok. Segunda leva, 597, Ezequiel, aos seus 25 anos de idade, levado cativo, e junto a ele, mais 10 mil homens. Ele faz parte de um grupo de 10 mil pessoas que foram levadas cativas. Segunda leva, não primeira, como está na revista. Então, Ezequiel não foi levado na primeira, ele foi levado na segunda leva, ok? Guarde isso aí, professor, para auxiliar você. E, por fim, terceira e última leva, na qual o templo foi destruído, mas Ezequiel já está lá há um bom tempo. A gente percebe isso aí. Coisa interessante. Vamos lá. Já está na Babilônia há um bom tempo. Então, deixa eu ler como está na revista, mas agora você já sabe que está errado. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Olha que coisa interessante. Então, detalhe aí, professor. A data está certa, 597. O que está errado é primeira leva. Então, a data é essa, 597, mas é a segunda leva. Então, fique com a data aí na sua aula. Explique aos alunos que a data está correta. Porém, o termo, a expressão primeira leva é que está errada. Então, essa é a segunda leva. Dito pois isso, vamos lá. Daniel também estava entre eles. Mas olha aí. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque parece que dá a entender pela revista que Daniel foi levado junto com Ezequiel. Coisa que não aconteceu. Daniel foi levado antes. Tá, esse é o ponto. Daniel foi levado em 605. Ezequiel foi levado em 597. Tá? Ok? Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia seu ministério profético entre o povo. Isso que é interessante. Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava entre Judá para o povo de Jerusalém. Então aqui você tem 3 profetas de peso juntos, contemporâneos, profetizando simultaneamente em lugares diferentes. Ou seja, lá, ou seguindo a ordem da lição, Ezequiel está junto aos cativos da margem do rio Quebar. Ele está dentro do cativeiro, Babilônia, leste, junto a Quebar, profetizando. Ao mesmo tempo, Daniel está na capital do império, profetizando, lá no centro da Babilônia. Daniel está no centro, na capital, bem próximo ao rei, profetizando. E, ao mesmo tempo, Jeremias está lá em Judá ainda, profetizando. Isso é interessante. Então, você tem 3 profetas em lugares diferentes. Isso é maravilhoso. Para dizer o quê? Se eu fosse fazer uma aplicação aqui, talvez não seja pertinente, mas vamos lá, já comecei a falar. Deus tem os seus profetas, usa como os quer em lugares distintos. Então, para de brigar com esse negócio de, profeta é só quem está em hospital. Profeta é só quem vai em presídio. Profeta é só quem anda nos montes. Profeta é só quem anda nos vales. Isso não existe, mano. Um está no cativeiro, no meio dos cativos. O outro está no cativeiro, mas junto à corte. O outro está entre os que sofreram lá em Judá. Então Deus põe quem quer, onde quer, a hora que quer. Uma briga desnecessária. O que eu mais tenho ouvido é isso. Esses pastores ficam aí na igreja e não vai lá nos hospitais. Alguém tem que ficar na igreja para cuidar de quem vem. Se você for uma praça pública e ganhar 30 almas, você vai continuar pastoreando, discipulando essas 30 almas na praça pública, ali vai ficar a vida toda ali.
elas devem ser enviadas para a igreja local. E lá tem que ter alguém para cuidar delas. E se quem está lá, que é o pastor, não estou dizendo que o pastor não saia não, você me entendeu. Mas se ele ficar saindo sempre, quem fica para cuidar? A casa vazia. Então essas 30 pessoas vão para a igreja. Lá não tem pastor, porque o pastor está rodando o mundo afora. Então daqui a pouco nenhuma das 30 fica. Então, besteira, tá? Deus tem profeta onde quer. Vamos continuar com a aula. Aí nós temos aqui tópico 3, sobre o atalaia. Gente, vamos lá. Meus amados e queridos professores aí de EBD, meus irmãos em Cristo, que conosco aí, né, que comigo e militam essa obra do ensino, né, a obra aí de estar levando a palavra de Deus. Nós vimos lá, relacionado ao livro, muito resumidamente. Acho que eu falei até muito, pelo que eu deveria falar, ou até poderia. Vimos sobre o profeta, a pessoa de Ezequiel, alguns detalhes, que nós continuaremos até mesmo. Inclusive, professor, eu recomendo, eu faço isso em minhas aulas, talvez você possa se fazer valer disso. Talvez tenha detalhes que a lição não disse sobre a pessoa. E se eu tentar trazer, por não estar na lição, eu vou esticar demais o tempo, e eu vou esticar demais o assunto, melhor dizendo, vou perder tempo. Mas eu posso dividir, talvez um detalhe que você queira falar sobre a pessoa de Ezequiel. Detalhe na primeira lição, use o segundo detalhe para segundo, terceiro. Daqui a pouco você vai trazer 13 detalhes sobre a pessoa de Ezequiel, porque não dá para falar tudo numa lição só. Então, atenha-se mais ao conteúdo da lição. Falei de Ezequiel, o que a lição disse. Sabemos mais de Ezequiel, há muito mais que se falar sobre Ezequiel, mas não compete aqui, tá? Sobre o atalaia agora, vamos lá. Tópico 3. Atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe, que quer dizer que árabe não é meu forte. Atalaha, seria isso? Atalaha. Que quer dizer lugar alto, né? Torre, lugar alto, torre de vigília, lugar, isso que é interessante, lugar alto, de onde se tem uma visão mais ampla e panorâmica das coisas. A função do atalaia, agora como função, então a gente viu a palavra, né, etimologia. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, do 24 a 27, e 2 Reis 9, 7 ao 20. E é melhor ilustrar, leia essas referências e explique e aplique, aquela professor, tempo lá, coisa que eu não tenho tempo aqui agora, né? Já estou com quase 50 minutos aí. É melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre perigo. Ou seja, no que tange questões militares, a gente já tem aí o sentido da palavra, já fica fácil só de ler, mas aplicando o termo atalaia, de maneira prática, professor. Numa questão militar baseada naquele período, você pode até se ater àquele período, caso você queira aplicar na atualidade, sinta-se à vontade. Mas naquele período, as cidades eram fortificadas. Sobre os muros eram postos ou estavam ali atalaias, homens, pessoas, guerreiros, soldados, vigilantes, que tinham como função, em primeiro lugar, estarem atentos, aptos a observar bem, independente da situação, se escuro, se claro, dependendo do horário, dependendo do momento em si, tem que estar alguém sempre pronto. Então, atalaia é alguém que está sempre na vigilância, vigiando por si mesmo, e alguém que deveria, a qualquer movimento estranho, a qualquer ação estranha, a qualquer coisa não comum ao ambiente, alertar, trazer um alerta. E esse alerta deveria ser baseado no que esse atalaia viu, logo identificou. Então, o atalaia tinha que ser uma pessoa não só que via, enxergava bem, é muito mais do que enxergar bem. O atalaia era alguém que estaria apto a identificar um possível ataque, um possível problema. Porque, via de regra, o inimigo sempre vinha de forma sutil, como um viajante, um peregrino, fingindo-se de perdido, alguém que se perdeu mediante ao deserto, a aridez daquela região, o calor, para se infiltrar, logo observar. Gente, podemos nos lembrar, não cortando o que eu estou dizendo, não me cortando, mas podemos lembrar dos 2 espias enviados por Josué a Jericó. 2 homens, mas a pergunta é, quem veio a Raabe depois, da parte do rei de Jericó, para perguntar como é que ficou sabendo? Porque veio com informações precisas. Ficamos sabendo que 2 homens entraram aqui na cidade, tal. Ficou sabendo de quem, se Raabe não foi lá contar? Ou as mulheres que trabalhavam com ela, sendo uma cortesã, não entraremos aqui em detalhes sobre isso, mas de que maneira, né, conjecturando aqui,
o rei teria sabido logo seus oficiais. Entendemos que os atalaias, então esses camaradas, esses dois homens, não passaram inicialmente tão desapercebidos assim. A chegada deles foi notada por alguém na cidade de Jericó. E eles entraram, tiveram acesso logo. Talvez ele tenha dito, nós somos peregrinos, estamos com fome, e entraram. Talvez com dinheiro, sim, vieram do Egito com alguma parte, ouro, alguma coisa. Pagaram, entraram ali, adentraram na casa de Raabe, e não entremos em detalhe aqui. Mas o ponto é esse. O atalaia via, identificava, percebia, ele tinha que ter essa percepção, dizer, olha, tantas pessoas, o tanto de pessoas que vêm em direção à cidade é um exército. Então, resumindo, gente, para não estendermos aqui, porque falamos da aplicação prática do atalaia, a função do atalaia. Mas o que é atalaia? A palavra aponta para algo alto, logo uma torre, é o lugar alto de onde se tem, e não é só o lugar por ser alto, mas é um lugar alto que me dá visão panorâmica. Isso é interessante, por isso o atalaia fica no lugar alto. E a função dele é basicamente isso aí. Era alguém no exército escolhido como um vigilante. Alguém que não dormia no ponto, alguém que era atento, estava apto a entender, vendo a situação, fazendo uma análise da situação, conseguir perceber que alguma coisa de ruim, logo perigosa, estava por acontecer. Então alguém tinha que ser de confiança também para ser uma atalaia. E isso acabou se estendendo aos profetas, que sentido? De maneira metafórica. Por quê? Porque os profetas não ficavam em cima do muro olhando a cidade inimiga. Não, eles não faziam isso, era função militar. Mas como eles ficavam ali da parte de Deus como pessoas responsáveis por alertar o povo, logo os profetas receberam também a alcunha de atalaias, ok? Porque tinham função de avisar o perigo, alguma coisa, um perigo iminente, algo que estava por acontecer, tanto externo quanto internamente, ou seja, tanto de um povo atacar a nação, quanto a nação também sair dos caminhos de Deus. O atalaia avisava, tá vindo perigo de fora para cá, ou essa situação, ela culminará em perigo para nós. Então, aí, basicamente, é o que é atalaia. Continuando, o fim dos 7 dias. Versículo aí 16 do capítulo 3. O profeta se refere à primeira visão com o qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, que seria a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca de gênero literário, apocalíptico, nessa visão de carruagem, para o estilo tópico, ou típico, melhor dizendo, típico dos profetas, né? Está aí, veio a palavra do Senhor, né? Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. Resumindo, professor, aqui não tem muito segredo, não. Aqui é mais atenção. Estou olhando aqui, não estou enxergando muito bem, mas vamos lá. Olhando para o meu slide, está bem pequeno para mim, talvez não sei o tamanho que vai estar na sua tela aí. Mas a visão é clara. O que a gente vai analisar aqui? Para nós, uma análise do versículo 16 do capítulo 3. E qual é essa análise? O que tem que ser feito aqui? É o fato seguinte, de que há uma mudança na maneira do profeta falar, de escrever, de anunciar. Ele vem trazendo a visão que Deus deu a ele, a glória de Deus, o chamado do profeta, todo esse processo, só que de maneira abrupta. Ele meio que, bruscamente, ele vira. Ele já roda falando da chegada de Deus na vida dele, do encontro com Deus, desse processo, do chamado, para a missão específica de atalaia. Então, quando ele vai para a missão, para entrar nessa visão, ele vê que vira de uma vez só. Ele não vai explicando detalhes sobre... Ele já entra de maneira clara, dizendo, olha, Deus me pôs como atalaia. E como é que é isso? Para entrar para introduzir esse assunto, ele vai dizer o seguinte, veio a palavra do Senhor. Isso é interessante. E se você fizer uma análise, que não é para essa aula, mas só a guisa de curiosidade, o livro de Ezequiel está cheio do veio a minha palavra, veio. Que maravilha. Então nós temos aí, né? E está ali, Ezequiel, de maneira clara, foi chamado para ser ali o atalaia. Aí você tem aqui, ó, vai rir, davar, seria no hebraico, né? Veio, vai rir, davar, a palavra, devar, né? Devar do hebraico, a palavra. Vai rir, melhor dizendo, vai rir, devar, veio a palavra. Aí tem aquele problema de que está escrito Yahweh, Yavé, que não se pronuncia, então eles falam Adonai, Aronai, eles não falam Yavé, hoje falam Hashem, então fica à vontade aí. Vai rir, devar, Yavé, Adonai, Hashem, fica à vontade, tá? El, Lemor,
Então vamos lá, que não está o lemor aqui. O ponto é, só para você entender uma coisa, esquecemos o hebraico. O ponto aqui é entender que Deus chamou Ezequiel, sim, ele vem narrando isso detalhadamente, mas quando ele vai falar de maneira clara de se atar lá, ele já vira de uma vez, curva, faz aquela curva fechada e já entra dizendo, veio a palavra do Senhor. Isso é interessante. Essa é a explicação que você precisa dar aí, professor. Continuando, né? O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. É sabido por todos nós o fato de que, ao contemplar essa visão, Ezequiel caiu. Caiu no sentido de o chão, as forças lhe foram tiradas. E Deus falou, põe-te em pé e eu falarei contigo. Tanto é que Ezequiel não tem força e Deus, a mão de Deus levantou e pôs Ezequiel de pé. Entendemos com isso que Ezequiel, ao contemplar tamanha glória, ficou fisicamente cansado. E talvez essa expressão 7 dias, porque, embora a gente não tenha o Ezequiel não explica claramente, possa ser o tempo que ele levou, gastou, para se recuperar ainda, para se recompor fisicamente do cansaço, da estafa, desse processo todo que foi dessa glória que veio sobre ele. Tá? Então possa ser isso, tá, gente? Então é isso que o comentarista está citando e é isso que nós dizemos baseado na lição. Conjecturando junto com a lição. A expressão filho do homem, verso 17, parte A. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Então Deus não diz Ezequiel, Yehezkel, Ezequiel, não, Deus diz filho do homem. Em hebraico está aí, Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam, tá? E há quem diga Bar Enosh, Ben Adam. Gente, é só detalhe, tá? Tem gente que diz que Ben Adam tá errado. O certo é Bar Enosh. É só detalhe. Vamos lá. Aparece 93 vezes essa expressão Ben Adam, no hebraico, ao longo do livro, e 6 vezes só no capítulo 3. 6 vezes, filho do homem, filho do homem, filho do homem, Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam, filho do homem. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo de que Deus é o Senhor da glória. Embora essa expressão apareça em Daniel, gente. Eu acho que eu não teria tempo aqui agora. Estou sendo muito franco. Então, para você, professor, deixo aí. Pesquise Daniel com relação à expressão filho do homem. Tá? Essa referência. Há quem diga que filho do homem é uma alusão em Daniel a Jesus, o Cristo, e há quem diga que não. Talvez alguém pergunte isso, tá? Embora talvez eu nem acredite que seja aqui, mas possa ser que alguém já queira se antecipar e dizer, não, tá errado em dizer que só Ezequiel é chamado assim, porque Daniel também o é. Aí você vai explicar se Daniel é ou não, tá? Coisa essa que nós levaríamos um tempo, apesar de que filho do homem ali há uma alusão clara a Cristo. Vamos lá. Filho do homem diante do ancião de dias. Coisa que a gente não tem tempo mais aqui de falar. Então o ponto é esse. Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado do artigo, pois Jesus é o Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, o Filho do Homem. Isso que é interessante. Então, Jesus também recebe esse título, né? Filho do Homem. Só que lá para ele sempre está o Filho do Homem. O que eu vou falar aqui não é algo exato, concreto, certo, porque depende de algumas exceções, algumas regras. Mas algumas traduções bíblicas, alguns tradutores, algumas instituições ligadas a traduções bíblicas, para auxiliar-nos quanto a isso, fazem essa separação, ou seja, filho do homem com F no filho minúsculo e H no homem minúsculo, apontaria especificamente ao ser humano, no caso de Ezequiel. Então lá, em algumas bíblias, vou falar até de novo aqui, até devagar, para de repente alguém falar que eu disse que é uma regra, não. Em algumas bíblias, tá lá, filho, F minúsculo, do homem, H minúsculo, então apontando para um ser humano. E filho, com F maiúsculo, do homem, H maiúsculo, apontando para Cristo. Até para que quem está lendo entenda, quando é filho do homem, ser humano, quando é filho do homem, Jesus, ok? No sentido aí, Cristo, Deus. Então, algumas bíblias, não sei se a tradução, pode ser que você tenha uma dessa, você vai ver lá, filho do homem, com F maiúsculo no filho e H maiúsculo no homem, já entendeu que é Cristo, não tem outro. E F minúsculo no filho e H minúsculo no homem é um ser humano falando, tá? Somente essa questão
totalmente, não que Jesus não fosse 100% homem, você me entendeu, tá? Mas outra pessoa senão Jesus. F minúsculo, H minúsculo, outra pessoa senão Jesus. F maiúsculo, H maiúsculo, Jesus. Se sua Bíblia não tem essa diferenciação, ok, só estou explicando. E aí a gente vê, partindo do princípio que o Novo Testamento for escrito originalmente em grego, tá? A gente tem aí, ou os manuscritos que nós temos aí, pelo menos os 5.000 manuscritos que existem do Novo Testamento estão em grego, na sua maioria. Nós entendemos aí que Jesus está lá, o artigo está lá, o Filho. Então não é, Jesus não é filho do homem, o Filho de Deus, ele é o Filho, tem um artigo bem claro, isso que é interessante, para mostrar que é ele, quem é ele. Aí você teria aqui, ele é o Filho de Deus, aí ó, ho huios tu anthropo, ho huios tu anthropo, o huios, filho, tu de anthropo, homem. Então, o filho do homem, né? Seria isso aqui, melhor dizendo, tá? Então, nós temos aqui, ó, ho huios tu anthropo. E também ele é o filho de Deus. E eu acabei não colocando aqui, mas seria ho huios. Eu acho que você perceber aí, peço perdão antecipadamente, agora que eu me atentei aqui ao fato que ele também, para filho de Deus, é ho huios Theos, e algumas trazem Theon, Theos, Deus, o Filho de Deus. E para o homem, tá, é huios anthropo, que anthropo quer dizer homem. Continuando então, vamos lá. O atalaia sobre a casa de Israel, verso 17, parte B. Deus sabia, de antemão, que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então vamos lá. Verso 17. Por que ele está pensando sobre a casa de Israel? Gente, vamos ficar atentos quanto ao seguinte. O termo, a expressão casa de Israel, uma coisa. Israel, geralmente, via de regra, já alude o norte nesse tempo aí. Sul, Judá, sul, Israel, norte. Mas quando você fala filhos de Israel, é uma maneira de chamar ali as 12 tribos, logo aponta para um geral. Filho de Israel, porque Jacó, Yaakov, tornou-se Israel. Israel, soldado de Deus, o que peleja por Deus, né? Há quem diga o que luta contra Deus. Vamos lá, soldado de Deus. O ponto é que aqui a expressão, então, filhos de Israel, está aludindo à nação como um todo. Tá? Explique isso aí, professor, aos seus alunos. Esse detalhe interessante, tá? Então você tem aqui mais uma vez aí a expressão ben aparecendo, né? Mas no caso aqui, filhos, benei. Benei Israel, benei, porque ben, singular, plural, benei. Então, benei Israel, filhos de Deus, ou, desculpa, filho de Israel, melhor dizendo. Então, benei ou benei Israel, filhos de Israel. Amém? Vamos lá. Então, o que você tem que explicar aqui, professor? De tudo que eu falei aqui. Vou fazer um resumo até para te auxiliar, ser mais prático, para fechar de antemão. É o fato do seguinte, e essa lição está cumprida, hein? Estou tentando ser breve aqui, mas essa lição está grande. Voltando aqui, o que está acontecendo é que ele fala com toda a casa de Israel. Por quê? Porque quem está lhe mandando falar é Deus, o onisciente, que já tem de antemão conhecimento de que vai falar. Mas mesmo cativo, Israel vai continuar, logo vai permanecer rebelde. Então Deus sabia e sabe até que ponto iria esse processo, até onde chegaria isso. Então, por isso, Deus falou dessa forma. É só para isso que você precisa entender. Ele foi um atalaia sobre toda a casa, não uma parte específica só. Isso que é interessante, para avisar a todos os que precisariam, logo necessitariam ouvir. Essa é a visão, tá, que a gente tem que ter aqui. Então, por isso que ele não esperava tanto assim resultado. Porque de cara, já lhe fora praticamente dito o que aconteceria, que eles seriam casa rebelde, ou seja, eles não vão ouvir, não vai ser fácil, não vai ser tão simples quanto parece para vocês aqui. Então, se você já vai pregar sabendo, já vai
anunciar sabendo que o negócio não vai ser fácil para você, tá? Mas que eles vão saber, vão. O que, Senhor? Que esteve no meio deles um profeta, ou seja, que eu, Deus, avisei. É aquela pessoa que, ainda que não ouça, pelo menos não pode dizer depois que não foi avisado. Essa é a lição que você tira aí desse subtópico 4. Por fim, o nosso quarto e último tópico da lição, sobre a responsabilidade. E isso aqui, professor, você vai entender claramente ao ler que a aplicação, ela estende-se mais a nós, embora a gente fale de Ezequiel, eu vou citar algumas coisas aqui, mas é aquela parte onde você vai fechar a lição trazendo aquela aplicação geral, de tudo que foi dito logo, aonde se encaixa em nós. Quem é o atalaia hoje? Qual é a função realmente do atalaia? Porque eu vou falar algumas coisas aqui que podem dificultar o entendimento de atalaia hoje. Vamos lá, então, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do cristão, olha aí, do cristão, verso 18. São duas as responsabilidades principais do cristão. Quais são? A primeira delas, anunciar o evangelho ao pecador. Então, como cristão, nós temos que anunciar, cumprir o ID. E segundo, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. É levar a palavra logo para que haja salvação às vidas, mas uma vez sendo eu também alguém que foi alcançado pela palavra, vigiar para que eu não possa perder, para que ninguém tome a minha coroa, para que eu não possa perder a minha salvação. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer. E o mensageiro será cobrado diante de Deus. Olha só, eu vou até fazer a explicação aqui para eu ler o resto depois. Gente, isso aqui é o que tem atrapalhado, é isso que eu ia falar. Algumas pessoas a entender bem o que é atalaia hoje. Porque há uma distorção quanto ao que é atalaia hoje. Parece que não, mas eu vou tentar explicar aqui. Talvez eu não seja muito objetivo, mas você me entendendo já está ótimo. O problema é que muitos, nessa atual conjuntura, entendem que atalaia, na verdade, não é uma atalaia. Seria uma pessoa que como é que eu diria, um crítico da fé, alguém que é contra, alguém que não ama, que não perdoa. Por quê? Porque é alguém que está falando da vida alheia. Atalaia, para alguns hoje, é alguém que não cuida da sua própria vida. É alguém que sai por aí falando das pessoas. Por que fulano não vai... Ao invés de você falar, acusar, apontar, por que você não vai orar? Enchem a boca, se esquecendo de que a Bíblia está repleta de textos, nos quais, e esse de Ezequiel é um deles, os quais a Bíblia mostra-nos que nós temos essa missão. É claro que ninguém tem a missão, recebeu de Deus a missão de se meter na vida dos outros. Há um limite entre ajudar alguém, auxiliar alguém, alertar alguém e se meter na vida dessa pessoa. Alerta, o alerta é nosso. Agora, vigiar, para onde vai, o que faz, com quem vai, o que come, o que... Não, se o que usa, o que não usa, como usa as redes sociais, aí também é demais. Há um limite quanto a isso. O nosso papel, o nosso dever é alertar quanto a possíveis problemas que essa pessoa possa enfrentar. Por quê? Porque se nós não alertarmos, nós seremos coniventes com a situação, com o problema. Então, há, eu diria, um limite entre alertar alguém e se meter na vida de alguém. Mas também há um limite entre não querer se meter na vida de alguém e ser conivente com os erros dele. Então, fique atento. Talvez você não quer falar, não quer orientar, não quer alertar, com medo de ser rechaçado. Não, se eu falar, alguém vai... Não, cuidado. Nós somos atalaias. E você pode, muitas vezes, levar uma grande bronca aí. Ou seja, Deus dizer, ó, você sabia e nada fez. Talvez uma pessoa possa morrer sem a salvação por conta de um aviso que você deixou de dar, um alerta que você deixou de dar. Cuidado. Então, diferencie. Primeira coisa que eu preciso entender, como atalaia. Estou me metendo na vida da pessoa ou estou sendo correto biblicamente para orientar a pessoa? Então, há um limite. Enquanto eu não exceder o limite de atalaia, enquanto eu não começar a me meter na vida das pessoas, tá bem, eu posso alertar, falar. Mas também, se eu quero lavar as mãos, cuidado para não ser só o Pilatos. Pilatos, a mulher de Pilatos disse, não te envolvas com esse homem, que era Jesus. Mas é impossível não estar envolvido com Jesus. Todos estão, direto ou indiretamente. Os salvos e os não salvos estão envolvidos com Cristo. Direto e indiretamente. O envolvimento dos salvos é direto, irão com Cristo para a glória, está eternamente. E os não passarão pelo tribunal e terão e ouvirão dele. Apartai de mim, maldito. Então, querendo ou não, é o meu envolvimento com Cristo que vai dizer o que será o meu futuro, minha vida. Logo, nesse caso aqui, então cuidado. Talvez aquele turminho, estou falando porque eu estou na plataforma onde a maioria das pessoas gosta de entrar aqui e nos comentários dizer,
Ao invés de falar ore, ao invés de citar ore, tantas coisas para fazer e o crente se metendo na vida, tantas coisas, cuidado. Eu entendo, até certo ponto eu entendo, que tem gente também que extrapola o limite de se meter na vida das pessoas. Tudo que a pessoa faz, o que come, o que veste, a cor que usa, a roupa, tem gente que é demais. Mas não custa nada ser um atalaia e orientar alguém. Dito pois isso, escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. O que é anunciar o evangelho? É abrir a Bíblia e pregar bonito? Não. É alertar pessoas. Então, ai de mim se eu não alertar pessoas. Talvez não seria essa uma tradução correta, uma aplicação correta, mas bota na minha conta que eu vou dizer aqui, você pode aplicar dessa forma. Ai de mim se eu não alertar as pessoas. Que é a mesma coisa, é evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim. Porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Então está aqui para a gente fechar, entender que você, cristão, e olha eu apontando para mim também, estou diante de uma tela que acaba sendo o espelho, estou me assistindo aqui enquanto gravo. Você também, Fernando Aquino, é responsável, deve estar atento quanto a avisar, alertar as pessoas, ok? Vamos lá. A responsabilidade do ímpio. Então, o que você viu aqui? A responsabilidade sua. Você é cristão? Aqui é para você. Você está agindo como ímpio? Cuidado. Então, faça essa divisão aí. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em passagens em Mateus 11 e outras passagens paralelas, e Apocalipse 13, 9, é uma fraseologia similar, algo parecido, uma frase, uma forma de falar similar, que tem o mesmo sentido, né? Que similar que veio de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Então, o ímpio também tem uma responsabilidade. Qual é? Ele vai arcar pelos erros dele, e um maior erro que alguém pode cometer é não aceitar a Jesus. É um erro crasso, um erro inexplicável, injustificável, não aceitar Jesus como Salvador. Não tem desculpa para quem não quer, para quem não vai. Não importa o que esteja pensando. Erro terrível, ok? Então, assim como o cristão deve orientar o ímpio, ajudar e trazê-lo ao evangelho, entendendo até que ponto ele pode entrar na vida do ímpio, porque o ímpio também tem livre-arbítrio, o ímpio também pode decidir optar ou não. Deus não vai botar uma arma na cabeça do ímpio e ameaçá-lo para que ele o aceite, embora já temos como na dor, no amor e na dor, coisa que eu não vou entrar aqui. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Okay? Não é para agora, senão eu não fecho a aula. Falei, mas vamos lá. O ponto é entender o seguinte, que há da parte do crente a responsabilidade de avisar o ímpio. Mas há também uma responsabilidade do ímpio, qual é? Entender uma coisa. Ele é responsável pelos seus atos, suas escolhas. E ele vai arcar com elas. Diz não, aquele que não confessa a Cristo aqui, também não será confessado lá. Aquele que rejeita a Cristo aqui, também será rejeitado lá. Isso que é interessante entender. Deus falou com Ezequiel, voltando a Ezequiel, que é o nosso foco. Ó, Ezequiel, quem ouvir, ok. Ouvir não quer dizer só entrar no tímpano, não. Ouvir não. Ouvir é dar vazão à palavra. Quem ouvir, ouça. Quem receber a palavra, amém. Mas quem não quer receber também, deixa, Ezequiel. Deixa comigo. Aí já é comigo, Ezequiel. Faça a sua parte. Você que prega, parábola do semeador, Mateus 13, faça a sua parte. Quer ouça, quer deixa de ouvir. Faça a sua parte. Amém? E outra coisa para fechar essa parte aqui, fechando, que eu não posso deixar de falar, é que por essas fraseologias ser similar, a gente entende o quê? Só para mostrar que a fonte é a mesma. Professor, termine aqui esse subtópico dizendo que a fonte é a mesma. Glória a Deus. A fonte de Ezequiel, Deus. Logo, a fonte dessa fraseologia que Cristo citou, Deus. Logo, a fonte dela no Apocalipse, Deus. Isso é interessante. O Deus que falava assim antes, também continua falando. Falou assim no Antigo Testamento e falou no Novo. Glória a Deus. Então, Deus ainda continua dizendo. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Ou aquele, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é interessante. É muito comum em Apocalipse isso. Terceiro subtópico, a extensão da nossa, e repito, nossa responsabilidade. Verso 20. Quando o justo se desvia,
precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social, que a gente viu muito isso aí. E isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer a Deus. Não no sentido de se tratar-nos mal. Porque há pessoas que nos tratam bem, mas são ignorantes quanto a conhecer Deus. Mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Então tá aqui, gente. O que Ezequiel tinha como responsabilidade lá, também se estende a nós. Deus cobraria de Ezequiel caso Ezequiel não falasse. Não pense que Ezequiel estava rindo quando Deus falou não. Ei, Mara, ô Deus grandão, como alguns gostam de dizer. Não, Ezequiel não ficou sapateando, não. E pulando no poder, não. Ele ouviu coisa dura. Atalaia, olha que função bonita. Tá em cima, tá por cima. Deus colocou Ezequiel, a roda gigante, Ezequiel estava por cima. Deus botou Ezequiel na prateleira de cima. Atalaia, aquele que está lá, ó, tá no topo. Mas o atalaia, se não cumprisse a função dele, o sangue daquele povo, logo a vida daquele povo seria cobrada dele. Ezequiel, estou te dando a palavra, entrega. Mas ai de ti que veio não entregar, hein? Porque eu vou cobrar o sangue dele de ti, Ezequiel. Ou seja, tem gente que acha que é bonitinho. O evangelho é algo chique, é moda. Pregar o evangelho é coisa bonitinha, é chique. É TikTok, é não sei o quê. Eu vou nem pronunciar nomes aqui, porque eu não sei como é que se está uma censura quanto a isso aqui, mas falar nomes e tal, tá bombando, tá inscrito, tá like, tá não sei o quê, seguidores 1000 por hora, acho que é bonitinho. Criam modas, vestimentas para pregar, não. É muito sério. O ai de mim que Paulo falou é ai de mim mesmo. Ai de mim se eu não anunciar. Ou seja, o que vai ser de mim se eu anunciar? Parece que ele tá falando assim, ai de mim, ai se eu... Não, entenda como algo sério. Paulo entende que a responsabilidade que foi dada a ele é grande. Por quê? Capítulo 9 de Atos. Eu lhe mostrarei o quanto importa. Aleluia. Ô, Glória, fala aqui, eu sinto a presença de Deus enquanto eu estou falando isso aqui. Deus falou com Ananias. Eu vou mostrar para Paulo, para ele, né, para Saulo, o quanto importa. Eu lhe mostrarei o quanto importa. Não é fácil, não. Então, entende isso aqui, ó. A responsabilidade de Ezequiel passou para você e para mim. Atalaias, avisar. Quer ouça ou não. Façamos nossa parte. Mas se nós não fizermos, não pense você. Não, lavo minhas mãos. Crente, você não tem o direito de ficar aí. Lavo minhas mãos. Não, eu olhando, eu não vou falar porque eu estarei tido como aquele que julga, porque eu não posso. Fala. Entrega. Mas entrega de Deus. Não se empolga, não. Porque Ezequiel é o profeta que nos ensina, no capítulo 37. Não está aqui, mas vou falar. E profetizei como se me deu ordem. Porque tem um monte de gente entregando coisa que Deus não falou, botando na conta de Deus, e aí acha que é profeta. Não. Profetizei como se me deu ordem. Eu só falei o que ele mandou. Só isso. Eu não coloquei nada meu, nem tirei. Não tirei do que ele me mandou falar e nem acrescentei nada meu do que ele mandou falar. Como se me deu ordem. Tá? É o que eu diria aí. Então, cuidado, hein? Fica preocupado aí, porque eu estou aqui também, fazendo a minha parte aqui, na medida do possível, das minhas debilidades, né? Meus parcos recursos, que eu não tenho recurso quase nenhum aqui para editar e fazer todo aquele processo, mas vou tentando aqui, trancos e barrancos, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus, vamos lá, ok? Então tá aí, concluindo, né? Fechando mais uma aula abençoada, lerei a conclusão para a gente fechar. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. Então tá aí, ó, recado melhor que esse, nem tem... Sem comentários. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Tá aí mais uma aula, gente. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Começando esse trimestre aí, uma aula para lá de abençoada, tá? Desejando contactar-nos, estamos aqui à disposição, 27, porque falo do estado do Espírito Santo, é o prefixo, 999308767 é o nosso contato, o WhatsApp, querendo falar conosco, querendo mandar uma mensagem, querendo orar conosco aí, né? Que eu não vou nem pedir para você orar por mim aí, porque eu tenho que orar aqui também. Então, ore comigo. Não ore por mim,
ore comigo, que eu oro contigo, caso você precise de oração, para a gente orar junto. Um deitado e outro orando, não dá certo não, tá? Você ora aí, eu oro aqui, a gente ora junto. Então, que Deus nos abençoe, desejando contactar para estar na igreja de vocês pregando a palavra, será um prazer, irmão. Minha casa e eu estamos aqui para servir o Senhor. Minha esposa e meu filho e eu estamos aqui para glorificar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Cursos teológicos, CAPED, se precisar, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, querendo nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.